Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, recebendo hoje em formato virtual a professora doutora Elna Mugrabi Oliveira, ela que está com a gente lá no Rio Grande do Sul, em Três Coroas, para falar um pouquinho com a gente sobre meio ambiente e a importância dos insetos para o ecossistema. Professora, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esses animais. Muito bem, a gente até vê aqui na imagem da onde a professora está, que tem algumas borboletas ali ao fundo. Eu acho que já dá um sinal do que ela gosta de estudar. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Instituto primeiro, né? A professora Elna, ela faz parte do Instituto de Educação Ciência Pacífica Lab Zero. O que é esse instituto, professor, e qual que é o objetivo que vocês, quando formaram esse instituto? Sim. Nós fazemos, então, fazendo parte, né, sou coordenadora desse instituto, onde a gente estuda os animais, principalmente os animais invertebrados, né, com ênfase maior nos insetos e especialmente as borboletas. E o nosso foco maior é com relação ao estudo desses animais sem a utilização de métodos invasivos, ou seja, de matar esses animais para estudar. Então, daí vem esse nome Ciência Pacífica. Nós temos, então, um compromisso de fazer estudos de uma maneira completamente rigorosa do ponto de vista científico, porém sem o sacrifício desses animais. É possível chegar. Uma pergunta de leigo aqui, é claro, né? Mas como Sim. é que você consegue estudar o interior desse animal sem sacrificá-lo? Quais as formas que vocês conseguiram adotar para chegar a resultados importantes sem ter que matar o bichinho, né? Sim, isso é uma pergunta extremamente importante e também que muito desafiadora, né? Porque cada estudo, cada propósito que você quer estudar algum determinado um objetivo específico, você tem que usar determinados métodos que às vezes você precisa fazer o sacrifício de animais. Né? Durante a minha pesquisa mesmo na universidade, durante tanto o mestrado quanto no doutorado, eu tive que fazer sacrifício de animais e devido a algumas questões muito específicas, né? Às vezes você precisa, por exemplo, estudar a morfologia interna desses animais, então você precisa fazer o sacrifício. Mas após essa conclusão do meu trabalho, nesse momento a gente está avaliando todas essas questões, que até que ponto que realmente é necessário. Não que seja completamente importante ou desnecessário você fazer o sacrifício dos animais, mas você precisa primeiro analisar para ver qual que é a importância, o que esse estudo vai trazer. Né? Então, nesse sentido, todos os trabalhos que a gente desenvolve hoje, a gente consegue fazer sem esse método, digamos assim, que seja um método alternativo para esse estudo dos animais, né? Da vivissecção, que você matar o animal para fazer o estudo. Né? Então, hoje em dia, nós fazemos um trabalho que é acompanhar uma borboleta azul, que a princípio se poderia fazer o sacrifício desses animais, mas a gente estuda os animais através das partes desses animais que foram liberadas naturalmente pelo animal. Né? Nós sabemos, por exemplo, que os animais, para crescer, esses animais, eles precisam trocar pele. Né? A gente chama isso de equidise. Então, a partir do momento que você troca a pele esse animal, libera essa pele, você pode também fazer o uso desse material para fazer as observações que você, né, precisa para encontrar os resultados que você está buscando. Então, esse é um método que a gente está utilizando, né, através das exúvias ou equidises. Muito bem. Acredito eu que depois que, como vocês têm aí até o acompanhamento desses animais, depois que ele acaba morrendo, porque chegou o fim o ciclo, aí eu acho que ainda é possível estudar também, não? Isso mesmo, a gente consegue obter vários resultados através dessa parte, né, de você não eliminar o animal, não pegar o animal da natureza e sacrificar, mas você utilizar esses animais que foram descartados naturalmente, né, que eles concluem o tempo de vida deles. Normalmente o inseto tem uma vida muito curta e eles conseguem então sobreviver soltando essas carcaças depois. A gente pode pegar essas carcaças e fazer estudo disso também.
essa é uma maneira também de você obter resultados. Muito bem. Agora entrando num outro assunto, professora, eu quando... É claro que eu vou generalizar aqui, até para dar a introdução para a senhora poder explicar para a gente, mas quando eu era criança, levava uma picada de pernilongo, eu falava, mas por que que tem que existir esse pernilongo? Ou então quando o mosquitinho sentava na nossa comida ali, aquela mosca de cozinha mesmo, por que que tem que existir mosquito? Por que que Deus Uhum. criou esse bichinho? Aqui a gente está com uma especialista que vai explicar um pouquinho agora qual é a importância dos insetos. É claro que eu falei de dois que são indesejáveis, que é o mosquito e o pernilongo, mas temos as borboletas, tem, como a gente falou aí, que a senhora tem atrás aí, mas tem outros insetos. Para o funcionamento do nosso ecossistema, qual a importância desses animais no seu ponto de vista e com relação ao que a senhora estudou até hoje? Sim, esses animais, a gente, como você bem falou, né, quando a gente pensa em inseto, o inseto já vem uma imagem na nossa cabeça, que é da mosca, do mosquito e da barata, né, porque são os que a gente mais conhece, que estão ali na nossa casa, perto da gente. Mas se a gente for pensar na quantidade de insetos, assim, é esmagadora a maioria, né? Nós temos, podemos dizer que é o grupo mais numeroso de seres vivos, né, de todo o planeta. Tem aproximadamente 90% de todos os animais, de seres vivos, eles são insetos, né? Então, quer dizer, se você se deparar com algum animal, 90% de chance de que ele seja um animal de 6 patas, né, como que a gente chama. Então, diante dessa gigantesca diversidade, a gente com certeza não dá para se lembrar de uma ou duas ou três espécies, né? Então, são milhões de espécies, milhares de espécies que acontecem, que ocorrem. Então, esses animais, eles desempenham diversas funções na natureza que a gente não tem nem ideia, é muito difícil. É por isso que é interessante a gente ter esse debate aqui, para a gente começar a descobrir essas novas espécies, né? E além desses animais que a gente chama de ofensivos, né, são maléficos, também a gente também pensa naqueles outros animais que são extremamente carismáticos e que trazem algum benefício para a gente, que são as abelhas, como as abelhas, né? Então a gente tem o contraponto, né, entre aqueles que são ruins e aqueles que são bons, né? Então esse daí, na verdade, é uma maneira limitada de se pensar se você imagina a diversidade que existe desses animais, né? Muito bem, a senhora já pontuou aqui o próximo assunto que eu queria tratar, professora, porque as abelhas, embora elas tenham um papel fundamental na natureza, e isso já eu acho que esse debate já se ampliou bastante, acho que todo mundo sabe que a abelha é fundamental para o ecossistema, mas mesmo assim ela também é um animal nocivo para o ser humano, até pela sua picada. Claro que existem as abelhas sem ferrão, mas também as pessoas acabam tendo esse preconceito. Mas o problema principal é o aumento da extinção desse tipo de animal. Não só da abelha, de outros, mas a gente pega a abelha aqui como exemplo, principalmente pelo uso de agrotóxicos, né? A gente percebe que nos últimos anos aumentou demais a mortandade de abelhas, enxames inteiros aí encontrados sem vida. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e o que isso pode representar de risco para o funcionamento de tudo, né, professor? Uhum. Sim, essa questão da abelha é extremamente séria mesmo. A gente está vendo a diminuição, e daí não é só na Europa, né, que a gente está vendo, acompanhando os noticiários da Europa e dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e aqui nos nossos colonos mesmo, se você for perguntar para eles, eles podem enumerar vários problemas de queda de população, né, de perda de caixas de abelhas, e isso é uma coisa extremamente séria que o que a gente está observando nesse momento é que tem uma relação direta com o uso abusivo de agrotóxicos. Então, realmente é uma questão que precisa ser mais estudada. Tem vários estudos acontecendo, né, no mundo inteiro, para ver exatamente o que está acontecendo e se está realmente reduzindo as espécies devido a alguns estressores ambientais. Quais são esses estressores? Mas uma coisa é certa, a gente sabe que está havendo uma diminuição. Como que está havendo, né, o que está acarretando exatamente na diminuição é que está sendo estudado, mas é um ponto pacífico, nós já sabemos que esses animais estão realmente sendo reduzidos. Né? Nós temos um dado bem alarmante, que a cada década a gente pode estar perdendo em torno de 10% das espécies.
Isso seria uma catástrofe imensa para a gente, quando a gente se lembra principalmente dessa questão, né, do abastecimento alimentar, que a gente depende deles. Então, não só É, das abelhas, mas também de outros insetos. eu tenho um dado aqui que a diminuição de espécies pode afetar a segurança alimentar, já que 76% das plantas utilizadas para prover alimento no país dependem da polinização feita por animais. O uso do agrotóxico, professora, eu queria fazer uma comparação até para ilustrar para quem está nos assistindo, é mais ou menos o antibiótico no corpo humano. Quando você utiliza o antibiótico, ele acaba matando a bactéria que está te fazendo mal, mas ele também mata as bactérias boas. Não é isso? Acho que o antibiótico, o agrotóxico é a mesma coisa. Ele vai lá ele é pulverizado numa lavoura para matar uma praga, mas ele acaba matando também outros insetos que têm um papel fundamental. Não sei se essa comparação é correta, mas só para a gente tentar ilustrar para quem está nos assistindo, né, professor? Uhum. Sim, eu acho que é válido, sim, o que você está comentando. Eu até gostaria de fazer uma análise um pouco seguindo esse teu raciocínio, né, que o que acontece é que nós, em 10 mil anos, a população ela saiu de 1 milhão para 7,6 bilhões de seres humanos. Isso daí fez com que a produção agrícola ficasse cada vez mais intensificada. Né? Só que o que acontece é que, a partir do momento que isso aconteceu, que a gente meio que pegou uma via meio na contramão de a gente simplesmente produzir e usar agrotóxicos, né, diferentes tipos de agrotóxicos, de uma maneira muito intensificada para aumentar a produção desses alimentos que é necessário, né, para alimentar toda essa população. Só que o que acontece é que, a partir do momento que você usa esses animais, né, esses agrotóxicos para matar esses animais, o que acontece é que você vai primeiro diminuir a quantidade desses animais e aumentar o grau de toxicidade desses alimentos que vão ser ingeridos por nós. Além disso, também tem uma outra questão, que é o envenenamento de água, da água que a gente usa, né? A gente tem um dado hoje que de 4 municípios, um município leva água envenenada para a população. Isso por quê? Por causa do uso abusivo desses agrotóxicos. Então, realmente é uma necessidade, esse é um tema extremamente importante, que a partir do momento que a gente começa a pensar que os insetos também são importantes, a gente teria também que pensar em alternativas para manter essas populações, ao invés de simplesmente ir lá e dizimar as populações para a gente ganhar em termos de alimento. Perfeito. Eu falei no começo aqui de um inseto que ninguém gosta, que é o pernilongo, ou do mosquito, mas agora eu vou caminhar para o que todo mundo gosta. Difícil alguém que... É claro que tem algumas pessoas que acabam tendo receio, mas a borboleta é um bichinho que todo mundo gosta, né? De ver, ela tem toda aquela simbologia de transformação, porque faz a metamorfose. Eu acho que aí é um lado para a gente tentar trazer as pessoas para gostarem dos insetos. De que forma que vocês fazem isso? Eu vi aqui que a professora é responsável por criar borboletários. De que forma isso é feito e como isso pode ajudar, principalmente na educação ambiental, professor? Sim, as borboletas, elas o animal, é o inseto que muitas pessoas até não consideram insetos, porque são animais bonitinhos, né, com asas coloridas e que voam de uma maneira bela. Às vezes a gente acaba esquecendo também com relação à fase larval dela, que são animais que comem as plantas, né, inclusive algumas são consideradas pragas, né, de lavouras, né, da onde a gente estava falando antes, inclusive. Mas a grande maioria são animais realmente mais relacionados, né, que as pessoas gostam mais desses animais porque aparentemente são inofensivos, então, né, e traz essa leveza mesmo. A gente então aproveita essa oportunidade, né, de fazer o trabalho com elas, sim, porque elas são muito mais fáceis, mais dóceis, e isso, como você falou, é super interessante, porque as pessoas se sentem muito mais atraídas por esse tipo de animais. Né? Então a gente tem um trabalho, né, de fazer, sim, a gente tem viveiros, né, muito bem climatizados e ambientados para receber alguma desses animais que a gente está em estudo, está fazendo estudo a respeito delas, e a gente está querendo, inclusive, transformar esse estudo em cartilhas
para apresentar isso na comunidade local, né, nas escolas e também na prefeitura, para a gente mostrar para as pessoas como que aquelas lagartas que também são consideradas animais ofensivos, eles se transformam em borboletas azuis, que são extremamente bonitas. Então, para a gente juntar uma informação com a outra, né? O que acontece hoje é a falta de informação, né? Uma hora você olha uma lagarta, e você, nossa, esse animal dá medo, né? Porque são animais que têm uma forma meio estranha, né? Então dá medo mesmo. Só que quando você junta isso, né, aquela lagarta, ela se transforma numa borboleta, isso daí pode dar uma possibilidade da pessoa pensar, não, mas então elas são importantes também, né? Elas têm uma importância e ela precisa ser preservada, né? Então a gente acaba trabalhando bastante com essa questão desse animal que é carismático, né? Para fazer um gancho, né? Para mostrar a importância dos outros animais também, né? Que tem menos apelo, né? Em termos de beleza, mas que também são extremamente importantes para a manutenção da vida mesmo, né, no planeta. A borboleta, ela se assemelha um pouco à abelha no quesito importância com relação à polinização ou não tem nada a ver? Então, as abelhas, elas são muito mais eficientes, digamos assim, que elas dependem do pólen muito mais do que as borboletas, né? Então, elas retiram o pólen, elas levam o pólen embora, enquanto que as borboletas não, elas só vão atrás da substância açucarada que é chamada de néctar. Então, nem todas as vezes elas fazem a polinização, ao contrário das abelhas. Também, além das abelhas, que são muito boas, né, tem uma eficiência muito grande, também tem as moscas e tem muitos besouros também que fazem. Mas é claro que as abelhas, devido a essa questão, né, de se alimentar do próprio pólen, então ela acaba sendo a que tem maior eficiência no caso da polinização. Para a gente finalizar, professora, como é que o cidadão comum que está assistindo a gente aqui, não o empresário que vai aplicar o agrotóxico, mas a pessoa do dia a dia mesmo, eu, por exemplo, como é que a gente pode fazer para contribuir para melhorar essa questão, essa relação, né, seres humanos, alimentos versus os insetos, professor? Uhum. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente fala em políticas públicas, né, em questões do agrotóxico, e a gente também, como ser humano, individuais, na nossa casa, a gente também pode fazer, né? A primeira recomendação que eu faria é com relação a se você tem um jardim, se você tem um quintal, você é, faça uma produção de plantas nativas, né? Plante plantas nativas. Ao invés de você cortar a grama excessivamente, sempre, você deixa a grama ou deixa um local no teu jardim, no teu quintal, com folhas secas, né? Com algum tronco já em decomposição, porque todos esses ambientes, eles criam ambientes favoráveis para a manutenção de alguns insetos. Claro que você tem que preservar, né, para você não ficar juntando muito material, lixo ou coisa para atrair outros animais nocivos, mas se você faz isso de uma maneira conscienciosa, você consegue manter ambientes também que propiciam, né, a preservação dessas espécies também. Muitas vezes você nem vê, mas elas estão escondidinhas em algum desses lugares, né? Então, no caso para você manter esses ambientes preservados, né, e aumentar mais ainda, né, e ajudar isso com outras pessoas também, divulgar isso, né, essas possibilidades. Ao invés de você desmatar, você planta, né, ao invés de você limpar tudo, você deixa determinados locais para nidificação, né, para construção de ninhos e para manter algumas espécies. Tá certo, professora Elna, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí no Instituto e a gente está sempre à disposição quando precisar para divulgar qualquer assunto aqui, tá bom? Sim, a gente agradece e estamos à disposição. Obrigado à professora Elna e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência. Até a próxima.